Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe todos vós, vossa casa, vossa família, do menor ao mais velho, do mais próximo ao mais distante. Irei ler aqui convosco, amados, se quiserdes, nas cartas que Paulo escreveu em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, que diz assim: E eu, irmãos, o título é assim: O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Amém, glória a Deus. Então, meus queridos, a igreja de Coríntios, a qual Paulo fundou, lá nessa igreja, amados, haviam muitas almas, muitos novos convertidos que aceitaram Jesus, ouvindo, a palavra do Evangelho, e Paulo fez muitos milagres lá em nome do Senhor Jesus, veio no poder de Deus, como ele, mais adiante ele fala, foi em espírito e poder de Deus, que curava enfermos, expulsava demônios, Muitas pessoas eram libertas e muitos aceitaram Jesus, graças a Deus. Mas lá nessa igreja, amados, como hoje tem muitas, esses irmãos, eles se dividiam. Por quê? Porque eles eram carnais ainda, meninos na fé, como Paulo está dizendo, eles ainda não tinham maturidade, não tinham crescimento espiritual. E por causa disso existia muitas contendas, dissensões, invejas, E aí Paulo diz para eles que não podia ainda falar com eles como espirituais, porque eles não iam entender. Ele falava com eles ainda como meninos na fé, Dando só o leitinho para eles entenderem alguma coisa sobre o Evangelho, sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles ainda não tinham maturidade, crescimento na fé para entender, o que Paulo tinha para ensinar, para mostrar a eles o poder de Deus, como lá na frente mais nós vemos Paulo explicando, ensinando, e também nas outras cartas que Paulo escreveu, aos Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, para cada cidade onde tinha, um povo, tinha uma igreja, que na época eram nas casas, Eram nas casas. Aí vamos supor, na minha casa eu aceitei Jesus, Aí na minha casa era um ajuntamento de pessoas que oravam, louvavam e buscavam ao Senhor. Assim era lá em Coríntios, Na casa que estava lá em Coríntios, que era uma igreja, As pessoas que se ajuntam tem o nome de igreja. A igreja de Deus são as pessoas, Não é uma pessoa. Eu não sou uma igreja. Tem muita gente equivocada, irmãos, quanto a isso. Porque diz, a igreja sou eu. Não, eu sou um membro da igreja de Cristo. Eu sou um membro, A igreja é os membros juntos. E Jesus disse que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu tenho observado, amados, mas eu não gosto de debates e nem gosto de estar ensinando a pessoas individualmente, a menos que ela queira dar ouvidos, que ela queira ouvir. Mas assim, num canal é mais fácil,
Porque igreja é a igreja de Cristo, é a igreja onde todos os membros, né? Cada um tem uma função, né? Como um corpo. Paulo até compara com um corpo. Assim como existe a mão tem sua função, os dedos têm sua função, a cabeça tem a sua função, os pés têm sua função. Então, todo esse conjunto de membros, né? De órgãos, então formam um corpo. E todos os membros da Igreja de Jesus, todos os membros formam a Igreja de Cristo. Não é só eu que sou a Igreja de Cristo, ou só um pastor, ou só um irmão. Nós somos membro, por isso que chama membresia. Mas muita gente faz confusão, né? A igreja sou eu, e a igreja sou eu, mas ninguém sozinho pode ser igreja. Ninguém sozinho não, é um membro. E lá nessa igreja, né, esse povo aqui, faziam muita confusão. Eles diziam, né, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, por ter Apolo, Pedro, né, passado por lá, ensinado algumas coisas. Pedro fez milagres usado por Deus, Apolo ensinou. Então, e Paulo estava longe. Mas depois Paulo ficou sabendo de tudo isso que eles ficavam dizendo, eles estavam divididos. E o corpo de Cristo não é dividido, né? Porque eles eram meninos, né, na fé, né? Eles estavam aprendendo, né? E você sabe, criança não aprende tão fácil, dependendo da idade e do intelecto. Então, veja só, amados, aonde eu quero chegar. Eu quero dizer para vocês que eu estou comparando essa igreja de Coríntios com muitas igrejas que existem hoje. Muitas igrejas que existem hoje, que é exatamente assim. Não entendem, não compreendem, há muitas dissensões, há muito combates, né? Há muitos que se degladeiam. Por quê? Porque se fossem espirituais, realmente não agia dessa forma. E simplesmente o fato de uma pessoa falar em outras línguas, ter esses dons, amados, não quer dizer que a pessoa já tem maturidade. Ela recebeu o Espírito Santo porque ela aceitou Jesus, né? Ela creu em Jesus. O Espírito Santo é um dom, né, que Deus dá àqueles que creem nele, que confiam nele, mas mesmo assim a pessoa precisa ir crescendo, né, combatendo a carne, né, renunciando, se desfazendo das carnalidades para se tornar uma pessoa espiritual. E é por isso, amados, que hoje muitas igrejas, né, muitas denominações estão cheias de problemas, porque muitas pessoas que não têm maturidade ainda, que não têm crescimento espiritual, elas abrem igrejas. Onde elas estavam, elas, por algum motivo, ela se entristeceu, não se sentiu bem, e ela nem quer deixar Jesus, né? E nem quer congregar mais em igreja nenhuma, porque diz que a igreja traz problema, não sei o que. Ela pega e abre uma. Eu vou abrir uma porque lá vai ser do meu jeito, ninguém vai mandar em mim, né? É do jeito de Deus, mas ninguém vai mandar em mim, não sei o que lá, e abre, né? E depois começa pregando, né? Mas não tem ainda um preparo dado por Deus, ainda não é capacitado por Deus, que quem capacita é Deus, para instruir outras pessoas. Aí por isso que Jesus diz que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Porque tem pessoas que elas não sabem, não estão instruídas, embora elas creiam em Deus, mas elas não têm capacidade ainda para instruir outras pessoas. E começa as heresias.
É aí que começa as heresias. Aí começa um interpretar de um jeito, outro começa a interpretar de outro, e um ensina de um jeito, outro ensina de outro, e a Bíblia é uma só, Deus é um só, e as pessoas ficam fazendo confusão. Quem faz confusão são as pessoas, nem é Deus, nem é a Bíblia. Um quer que, né, um fala sobre usos e costumes, e outro fala, outro, né, pinta a igreja de preto, e é assim, vai, isso é normal, isso é natural, vamos jogar fumaça, vamos fazer isso para atrair jovem, vamos ter a discoteca gospel, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sendo, amado, que essas pessoas nem sabem se Deus está aprovando, porque ela precisa orar, ela precisa buscar, ela precisa ter visão espiritual, sabedoria do alto, amadurecer para poder estar ensinando realmente, né? Ganhar almas, até que ganhar alma é fácil, amados. É como uma gestante. Ela tá ali com o bebê na sua barriga, gerando, e quando chega o 9º mês, ou o dia da criança nascer, a criança nasce. Foi fácil, né? Graças a Deus ela não teve nenhuma complicação, a criança também não teve. Agora, educar aquela criança, amado, criar aquela criança direitinho, dar a comidinha dela nas horas certas, né? Trocar as fraldinhas dela, dar o banhozinho dela, fazer tudo direitinho, e ela vai crescendo aos poucos, e a mãe depois vai educando, e ela começa a falar, começa a andar, e vai educando, né? E às vezes a criança começa com uns hábitos que não são certos, e você tem que ter uma maneira correta para corrigir. Não é batendo, não é espancando, mas tem que ter uma maneira correta para corrigir. Não pode deixar a criança ficar fazendo o que ela quer e bem entende, não é isso? Então, a mesma coisa, você ganha uma alma, eu já passei por isso, que logo quando eu aceitei Jesus foi assim. Eu ganhei uma alma, mas depois que aquela pessoa vinha me perguntar, eu não sabia responder, porque nem eu sabia. Então, aí eu tinha que perguntar a outra pessoa e pesquisar e tal, para eu aprender, para poder passar para aquela pessoa, para não ensinar nada errado. Né? Então, é isso, amados, porque é uma responsabilidade muito grande. E Deus não deseja que a gente fique interpretando a Bíblia da nossa maneira. Deus não quer isso, porque tudo aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Aqui nas Escrituras, tudo é inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Senhor está passando uma mensagem para todos nós que tememos a Ele, que amamos a Ele. Mas uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro, e depois ainda querem debater sobre isso. Aí que complica mais ainda. Que o melhor, amado, é orar e pedir direção a Deus, que Deus dá. Deus dá entendimento, Deus dá sabedoria, estudando, né? Estudando as Escrituras, e a própria Escritura diz, né? Paulo escreveu, não sei bem onde foi, irmão, na carta que ele escreveu, que Deus deu, né? Primeiramente apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. É Deus que deu à igreja. Esse dom é chamado de Deus, é Deus que deu à igreja. Então, essas pessoas foram chamadas por Deus, é Deus que prepara elas para liderar a congregação, liderar os crentes, né, o cristão, que se chama igreja, para, né, ensinar eles corretamente. Mas se essas pessoas não têm esse chamado, não têm esse dom, não está na presença de Deus, não está buscando a Deus, não está andando conforme a vontade do Senhor, elas não vão ser usadas, elas não vão ser capacitadas para ensinar o rebanho do Senhor, e Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar isso, amados, com certeza. Então, na Bíblia tem, né, onde Paulo fala sobre os dons espirituais, né? Existem os doutores,
né? Existem os sinais de maravilhas, né? Os dons de maravilhas, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Tudo isso é Deus que dá, amado. Então, uma pessoa que ela é carnal ainda, ou que ela é menino na fé, ela não tem, porque ela não está capacitada para receber. Então, quando ela receber, que Deus estiver preparando ela, aí sim Deus vai usar essa pessoa para liderar, vai usar essa pessoa no corpo, né, da igreja, que Deus usa como Ele quer, de formas diferentes. E existe variedades de dons, variedades de línguas, né? Tem o dom de falar em outras línguas e existe dom de variedades de língua. Se a pessoa ler direitinho, amado, examinar direitinho, não entra em confusão. Quem faz a confusão é as pessoas, não é a Bíblia e nem Deus é Deus de confusão, amados. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Eu peço a Deus que abençoe, que vocês tenham gostado da mensagem, você que me ouviu, não importa se foi 2, se foi 3, quantas pessoas, né? Deus sabe quem precisa ouvir essa palavra, né? Eu não estou interessada em monetizar canal, amados. Eu prefiro mais que ter pessoas que gostem de ouvir. Se Deus enviar, se Deus enviar, eu fico feliz, eu agradeço. Se você que está ouvindo e não é inscrito e se inscrever no meu canal, eu também agradeço. Então, fiquem com Deus, né, na paz do Senhor e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.